E aí, tudo fantástico com você? Decadentismo. O que significa esse termo? Ora confundido com gótico, ora vinculado a ele. E também, por que Drácula é um romance gótico, enquanto Retratos de Dorian Gray é gótico decadentista? Respostas depois da vinheta. O termo decadência descreve um período da arte que, quando comparado com a excelência de uma era anterior, está em declínio. Ainda que o termo decadência já tivesse sido usado para descrever o final dos períodos alexandrino entre os anos 300 e 30 a.C. e do imperador romano Augusto no ano 14 da nossa era, a palavra decadentismo se consagrou de fato nos tempos modernos para designar o movimento simbolista que enfatizava a autonomia da arte em relação a uma visão de que a literatura, por exemplo, deveria servir a causas sociais. O decadentismo enfatiza também o sensacionalismo, o egocentrismo, o bizarro, o artificial e a posição autônoma do artista em relação à sociedade, particularmente a classe média burguesa e suas instituições, além de tecer uma forte crítica ao racionalismo científico da Revolução Industrial presente no final do século XIX. Em termos estritamente literários, a noção de decadência apareceu pela primeira vez na França em 1834 no estudo do crítico Désiré Nissard, no qual eram analisadas as semelhanças da poesia latina com a literatura romântica, mas foi com a coletânea de poemas As Flores do Mal, do poeta Charles Baudelaire, fortemente influenciado pela visão artística do norte-americano Edgar Allan Poe, que a literatura decadentista encontrou seu manifesto. As Flores do Mal foi tão disruptivo na sua época que o Baudelaire foi inclusive processado por obscenidade. Tudo isso por conta da sua proposta de retirar a beleza do mal. Foi também no prefácio da edição de 1869 de As Flores do Mal que o poeta francês Théophile Gautier começou a vinculação do termo decadentismo ou decadismo com a literatura que estava circulando na época. E esse ponto é interessante. O decadentismo não é uma corrente literária, não é uma escola literária. Ele é, antes de tudo, um movimento. E mais ainda, o decadentismo é uma postura artística circulante entre poetas franceses do final do século XIX que se contestavam toda essa fé depositada no racionalismo promovido pela Revolução Industrial. Então, contra isso, surgia a postura decadente do poeta. Nascido na poesia, o decadentismo chegou à prosa em 1884 com a publicação do romance As Avessas, de Joris Karl Huysmans, considerado como o breviário do movimento, ou seja, a Bíblia do movimento decadentista. Nele, as ideias decadentistas ganham corpo no protagonista Des-Esseintes, um personagem que exemplifica a figura decadente, consumida pela maladie fin de siècle. Ele devota energia, fortuna e inteligência à substituição do natural pelo não natural e pelo artificial, em uma existência que se resume pela busca de sensações novas e bizarras, uma ânsia de libertação e narcisismo. O decadente explora seus sentidos experimentando odores, gostos e texturas diversas, enquanto anda, ou melhor, faz o seu flanar, o seu andar sem propósito pelas ruas da metrópole. Ele é um verdadeiro paradoxo que traz no seu corpo as contradições do seu tempo. Na Inglaterra, no terreno da prosa, é no romance O Retrato de Dorian Gray, de 1891, de Oscar Wilde, que o decadentismo vai encontrar a sua forma mais bem acabada, mais bem refinada, principalmente do personagem que dá título à obra. E aí a gente consegue ver bem a diferença entre decadentismo e gótico, principalmente quando a gente compara com outro romance, outro clássico gótico da época, que é o Drácula, de 1897, do Bram Stoker. Os dois compartilham pontos em comum. No Drácula você tem um ambiente medieval, representado pela figura do vampiro, do castelo. Temos também outros elementos góticos como o passado assombrando o presente. No caso, a figura do vampiro que vem lá do atrasado leste europeu. Assim como também outros elementos que perfazem a obra. Mas nesse caso a gente está falando do Drácula, que é um predador. A função dele é apenas ser um objeto de horror
principalmente para as suas vítimas. Já no caso do retrato do Dorian Gray, também temos um clima medieval, ele é pautado em cima, por exemplo, da lenda medieval do Fausto. Também temos a presença do passado assombrando o presente, principalmente representado no quadro Dorian Gray, que é o passado dele que está sempre o assombrando no presente. Mas nesse caso, a gente vê a diferença na postura do personagem. Enquanto o Drácula é um predador, o Dorian Gray é principalmente um dandy. Dorian Gray, ele seduz os outros pela sua presença, ele subverte noções de gênero representado no seu próprio corpo, ele destila toda a sua filosofia de vida, a sua amoralidade e com isso expondo as hipocrisias da sociedade vitoriana na qual ele está inserido. Então, por conta desse elemento, o retrato de Dorian Gray ele está apresentado numa moldura gótica, mas ele é estruturado em cima da postura decadentista. Então essa é a diferença básica entre um romance gótico e um romance gótico decadentista. Além da vinculação com o gótico, o decadentismo também se liga ao outro termo que é o simbolismo. E aí a gente entra em diferentes olhares. Para alguns críticos, o decadentismo preparou o terreno para o simbolismo. E outros olhares, o que nós temos é que a postura decadentista de objeção ao racionalismo, ele ganha forma na literatura por meio do simbolismo. Em outros críticos você vai ver também até uma justaposição de termos. Decadentismo e simbolismo são as mesmas coisas. No Brasil também temos essa presença do simbolismo, decadentismo, por exemplo, em poetas como Cruz e Souza e também o Alfonso de Guimarães. E é importante destacar que no Brasil o simbolismo não criou raízes profundas. Dentre outras razões, pelo fato de que tanto Cruz e Souza, que vinha do sul do país, como também o Alfonso de Guimarães, que vinha de Minas Gerais, estavam fora do centro produtor e consumidor de literatura, que era Rio e São Paulo. Além disso, na prosa também temos a representação do decadentismo, que é o grande escritor jornalista carioca, o João do Rio, que foi introdutor de Oscar Wilde no Brasil. E é isso. Se você gostou do vídeo, fica o convite para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp para conversar sobre esse vídeo e outros também aqui do canal Fantástico Cursos. Não se esqueça de deixar sua curtida, obrigado pela sua presença e até a próxima!